Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Olympic Mind. Eu, Margarete Signorelli, terapeuta na técnica EFT, acupuntura sem agulhas, para ajudar você, atleta, com as suas dores e emoções, para não atrapalhar na sua performance. Ao meu lado, a minha companheira de quadra, que dispensa a apresentação, mas eu vou apresentar a si mesmo, Valesca Oliveira, a nossa duplamente... Medalhista olímpica do vôlei. Eu pedi para ela se apresentar. Mas vamos lá, olha, aqui no Olympic Mind você vai sempre ter pessoas muito especiais, como nutricionistas, técnicos, atletas e também todas as pessoas que estão ligadas à saúde. E hoje a gente vai falar de saúde ligada ao movimento. Mas ainda não vou apresentar o nosso muito especial convidado, mas eu vou começar a falar, desculpe, de movimento, falando do nosso especial Vita, né? O Instituto Vita. Então vamos lá, aonde eu faço fisioterapia, lógico. O Vita é referência nacional de ortopedia e fisioterapia. Os médicos foram ou são atletas, o que faz um diferencial muito grande, porque eu sei, os meus médicos com certeza foram atletas, eles me entendem melhor. Ele tem mais de 11 unidades em São Paulo, mas eu vou falar do Ibirapuera. Gente, eu já fui no Ibirapuera. É incrível. A minha fisioterapeuta fez eu fazer um teste andando e correndo. É a biomecânica da corrida. É maravilhoso. É uma análise do teu corpo, de como você anda e como você corre. Então, realmente, e é preciso, né? Então, realmente é muito bom. Tem pilates, acupuntura, nutrição, preparação física, enfim, tudo que você precisa para se tornar um melhor atleta e se recuperar de lesões e cirurgia. Além disso, tem um walking clinic. Tá bom, você está correndo lá no Ibirapuera, se machucou, vem para o walking clinic e o seu atendimento é imediato, sem necessidade de agendamento. Bora lá! Vou passar a bola para a Valesca. Que eu, né? Tem um trelelê com o nosso convidado de hoje, né, trelelê? O nosso convidado de hoje estudou anos e anos para desenvolver o seu método e ele teve contato com muitas culturas milenares. Ele está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho desse método e como ele vai poder ajudar vocês que estão aí em casa, nós atletas, ex-atletas e pessoas também que querem melhorar a saúde. E eu acho que esse método dele traz algumas respostas e que nesse papo de hoje a gente vai conhecer. Bailarino, coreógrafo, Ivaldo Bertazzo está aqui com a gente hoje. Quer dizer, bailarino quando era jovem, né? Ex-bailarino. Não vai ser programa. Sempre, né? Sabe por quê? Porque eu não falo que eu sou ex-atleta nunca, não, Ivaldo. É verdade. Porque você vai ter sempre esse bailarino com você. Não, eu tenho atleta comigo sempre. Você leva essa experiência, né? Que você tem, às vezes você está dando um movimento e você tem aquela memória já de muito tempo. Isso é importante, né? Mas você não tem praticado mais na quadra o vôlei, tem? Não, imagina, Ivaldo, só de vez em quando tem algum evento, alguma coisa. Com as amigas. Com as amigas, ou os amigos também, porque os ex-atletas, os amigos têm alguns projetos, o Serginho já esteve aqui, ele tem um projeto e ele convoca a gente de vez em quando para fazer esses jogos. Sei. Mas, Ivaldo, conta pra mim, você está falando do bailarino, né? Você começou com 16 anos. Como é que foi? Teve muito desafio? Bom, 16 isso era o quê? 1968, por aí, né? E não tinha ainda muita... Hoje você vê o bailarino, as companhias têm mais companhias de dança, o bailarino tá lá na fita, né? Você vê street dance muito, o homem dança mais. Naquela época, o que tinha de vantajoso eram os ícones, tinha Nureyev, aí surge Baryshnikov. Então você tinha esse sonho de ser um grande bailarino. Mas as opções eram pequenas, né? Você lutava, você corria de uma escola para outra para aprender dança, mas você dançava pouco. Hoje tem mais condição, né, de dançar. E teve muito desafio mesmo? Era um desafio encontrar uma escola de dança, é isso? O desafio era interessante, que eu sentia mais
o preconceito dos meus amigos. Porque eles estavam naquela luta para saber o que eles iam fazer como faculdade. Onde eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu dizia, eu não sei ainda, mas como eu estou indo pela dança, eu tenho que fazer alguma coisa em torno disso. E eles diziam, não, mas isso não dá futuro para ninguém. Entende? Aí foi muito interessante que chega os anos 70, época de ditadura, e a academia começa a fazer seu boom. As escolas de dança crescem, acho que era uma manifestação importante, corporal, né? E eu pego essa onda, depois dos anos 70, que cresce muito esse mercado. E isso ajudou, né? Que bom, que bom. Oi, Valdo, eu vi uma frase sua, que o Brasil tem corpos múltiplos. E nós brasileiras, olha aqui, eu sou brasileira, morena e alta, e a Margarete branca e loira. Então, pequenininha, né? Uma pequena diferença. Assim. E eu, brasileiro, com cara de turquinho. Exatamente. E é realmente essa mistura bonita, né? E como foi criar um método para todos esses corpos? Quando eu digo que é múltiplo, é que quando você chega numa escola, assim, hoje menos, porque tem muita imigração na Europa, mas quando você chegava há umas décadas atrás, os corpos eram muito uniformes, né? Tudo muito parecido. Então, tem mais etnias misturadas hoje na Europa. Mas é um pouco a nossa história aqui. O múltiplo, porque eu sou brasileiro, mas minha mãe é síria-libanesa, meu pai é italiano, né? O outro tem o pai nicei, e assim vai. Nesse sentido étnico, as questões corporais são muito diferentes. Então, são lesões diferentes. Não é que você tem uma característica igual na sala. Então, fica difícil mesmo. Um tem a dificuldade na coordenação do braço, o outro... Como era no vôlei, as meninas? Eu acho que no vôlei a gente se encontra um pouco pela altura. Né? Porque é todo mundo muito alto. Então, acaba que as dificuldades são similares, parecidas. Mas eu vejo que, para você, eu faço parte da sua aula há algum tempo e eu sou muito apaixonada pelo que você faz e eu vejo como você trata o corpo individual das pessoas. E isso é muito interessante. E aí, desenvolver um método para que trabalhe com toda essa diversidade é muito bacana. Porque assim, a psicomotricidade, ela tem o seu padrão, né? Você desenvolve, eu sempre falo, não importa, no Japão, no Xingu, na Noruega, todo mundo tem 5 dedos, 2 pés, ou seja, a organização para o gesto é o mesmo padrão, é da nossa espécie. Porém, tem questões culturais, da genética, que você traz herança, que vai... isso que é a história pessoal, né? Mas... como a gente trabalha com padrões de movimento, isso quer dizer a marcha, a apreensão, a mastigação, como é que você deglute, você segue essa meta de ver o quanto que a pessoa está desviada ou não de funcionar adequadamente para aquela ação. Então, o que você ensina é muito similar, mas o que você confronta é diferente, porque cada um tem sua história, né? Aí tem que correr atrás mesmo do aluno, né? Você lembra, né? Quando você está na sala, você fica correndo de um para o outro. Fala, fulano, não faz isso. Não, você pode... Inclusive, eu era mais alta da turma, logicamente, e eu não cabia nos aparelhos. E ele tinha que adaptar a toda a aula. Valdo, não tô cabendo aqui, o elástico para mim tem que ser mais alto. E o banco, você tá com a perna muito dobrada, coloca um banco para sentar mais alto. Então, havia essa adaptação. Então, ele já tem esse contato com a diversidade e eu acho que esse ajuste durante a aula é importante. Individualizado, né? Olha, muito interessante. É interessante. Agora, era muito bom, é sempre bom quando você está na aula, porque hoje eu sigo uma tendência que é importante, que você não faz mais aula para idoso ou não. A partir dos 18 anos,
todo mundo junto, porque é muito ruim você fazer isso, aula para idoso. Então tinha sempre a Valesca, que faz maravilhosamente, não vem não, tá lá com músculo, eu né? me esforço, é isso. E a outra senhora ali com as suas dificuldades, mas uma ajudando a outra, não era verdade? Claro, a gente se apoia durante a aula. E às vezes aquela senhora corrigindo a Valesca, assim, não, acho que você podia, não sei o quê. E não é bom? Lógico. Então integra, né? Não tem... E ela saía transpirando, cansada, como essa senhora também. E quando eu saía cansada, quando ele via que eu estava cansada, no meio da aula, ele gritava, a aula é para idoso, viu, gente? É muito legal. É bom. Agora, me conta uma coisa. O seu método veio da onde? Da onde você se inspirou? E como que ele pode ajudar as pessoas? Olha, eu acho que foi isso. Eu comecei a dar aula muito cedo, como trabalho, né, profissional, de ginástica mesmo, e um pouco de dança, de movimento no final da aula. Isso permaneceu até hoje. Você sempre no final da aula introduz, se você trabalhou a perna, alguma coisa que se refere à coordenação. Mas acho que foi observando mesmo a dificuldade que o aluno tem expressiva, porque o que você quer? É ampliar a comunicação do aluno em vários níveis, seja fonético, seja na expressão, porque você, numa reunião de uma empresa, às vezes tem que colocar um ponto de vista seu e ser um inibido, sabe? É difícil, às vezes, você dar um ponto de vista cheio de gente extrovertida na mesa e se achando e falando. Então, como que você dá ferramentas na comunicação? E aí, marcha é uma coisa, né, muito importante. O andar reduz o tamanho. Então, a gente insiste muito na marcha, porque você tem que andar até os últimos momentos da sua vida. Eu sempre falo, quando eu falo, a tua mãe tá bem? Ela vai no banheiro sozinha? Né? Porque é um dado importante. A autonomia de você ir no banheiro sozinho, isso é muito importante. Então, é nesse sentido que você está preocupado com a longevidade da sua função, seja para cozinhar, para tomar banho, para ir até o supermercado. Não é verdade? Quer dizer, é um método funcional e você também, esse seu método é bom para as pessoas porque emocionalmente a pessoa muda. Sim, você olha padrões muito interessantes, porque hoje eu chamo o cabeça de iPhone, Valesca, a pessoa já está assim, não é verdade? Oh, céus! E aí você fala, reza. Aí eles falam, reza o quê? Fala assim, Senhor, tire esse iPhone de mim. Eles falam, não, essa reza eu não faço. Essa eles não querem, eu não vou largar o iPhone. Então vem trabalhar aqui, né? Não é? Jeito. É verdade. Mas quando você perguntou dessa procura, a Ásia foi muito importante, porque eu me apaixonei por dança indiana muito cedo. Que eu conheci na Europa uma vez, eu falei, que é isso? A mulher dançava com os dedos e a mímica. Eu falei, mas nunca vi isso, e uma percussão nos pés. Eu fui para a Índia a primeira vez, que foi uma tragédia, porque eu tive problema alimentar, voltei, eu fiz de tudo para ir, cheguei lá, fiquei 15 dias, voltei. Depois eu retornei várias vezes. E era o quê? Um aprendizado de uma psicomotricidade com outros focos, a mão, né, o uso da mão, da face. E aí falava, o que você vai fazer com isso? Porque, lógico, você aprender uma dança de outra cultura é estranho, né? Hoje é um trabalho que eu uso para as mãos, para o envelhecimento, porque você precisa da manipulação e todo o trabalho facial, deglutição, organização do olhar, tudo isso hoje está inserido no trabalho. Então valeu a pena, né, essa pesquisa lá. É uma inspiração. Exatamente. Nossa. Né? Ô, Ivaldo, você está falando das aulas que você dava como trabalho. E em 76, você teve uma ideia que esses alunos virassem... essas pessoas que frequentavam as suas aulas
fizessem um espetáculo, mas não eram bailarinos, eram pessoas que vinham dos escritórios, eram alunos normais, né? Pessoas normais. Como foi, eu acho que transformar essas pessoas normais em bailarinos e num espetáculo, porque você tinha um objetivo de entregar um espetáculo. Eu tinha uma sensação seguinte, que o palco, como ele tem um espaço restrito, ele é muito civilizatório, porque é tudo exposto e você tem que ter uma ordem ali muito interessante para não se desgovernar. E eram espetáculos com 80, 90 pessoas. Isso exigia coordenação de equipe, de grupo, que nós não temos essa escola. Eu ainda peguei no início, que eu fazia dança, ainda companhias de dança que faziam aqueles Gisele, não sei o que tinha o corpo de baile. Hoje não existe mais nada no coletivo, que a coordenação motora no coletivo é uma encrenca, né? E é encantador, porque quando você vê todo mundo com o mesmo nível de encaixe de braço e junto, você fala, nossa, quando você vê aquela Olimpíada, apresentação de uma Olimpíada chinesa, que você vê aqueles milhões, fala, meu Deus, como a gente, né? Não encanta. Coitado do coreógrafo, como ele não é? Lógico que hoje se ensina muito por computação, e isso ajuda muito, mas naquela época não tinha. O cidadão, eu falei, não, eu quero ver essa encrenca, eu quero levá-lo ao palco para uma expressão, porque é um desafio. Por mais que se exija na sala, ter que apresentar é um trem, como se diz mineiro, é um trem. Porque você tem que apresentar. Difícil, porque você vai se expor. E o que você consegue de ganho, não tem outro momento. Quando você fala, vamos fazer uma apresentação, a pessoa, ela entra em pânico, ela começa a se empenhar, coisa que você passa, às vezes, 1 ano falando para o aluno, faz esse em casa, esse vai ser bom para você, não faz, né? Então... Quando você coloca um objetivo, funciona. Isso era 1976, e eu sugeri, vamos fazer um espetáculo? Falei, acho que não vem ninguém. Apareceram 80. E falei, caramba, o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia também o que fazer. E aí nós fomos. Só que era uma época que você tinha pessoas... assistentes do Flávio Império, você tinha Ana Beluso, sabe, curadores, você tinha um público muito inserido nas questões culturais. E era muito interessante, porque dentro desses cidadãos vinha um que mexia com artes plásticas, então já eu vou lembrar de alguns que eram artistas plásticos e que já inseriam um cenário, alguma coisa. Então, tinha uma integração coletiva. Aí fiz acho que 28 espetáculos com o Cidadão Dançante. Meu Deus! É que vai ficando mais difícil. Às vezes, você fazia antigamente espetáculos sem dinheiro. Né? Hoje você precisa de patrocínio porque é tudo mais caro. Como que você... Aluguel de som, de luz, tudo se insere dentro de um teatro. É difícil, teatro é tudo. E você precisa, né, da... Mídia ficou mais fácil, né? Porque hoje você põe nas redes sociais. Nas redes sociais e é muito mais acessível. Você tem um retorno. Ivaldo, e anos depois, o Sesc revisitou um pouco esse seu projeto dos Cidadãos Dançantes com o Dança Comunidade, que foram com os jovens da periferia. O trabalho coletivo com esses jovens trouxe alguns benefícios a eles individualmente. Nessa troca de conhecimento, você cita 2 desses benefícios. Autoestima é trabalhar com as suas frustrações em um território ainda pouco conhecido. E conquista diária de coisas difíceis de aprender. Essas evoluções eram evidentes para você no dia a dia? Você diz dos meninos? Meninos. Na verdade, é o seguinte, o trabalho social que começou através de teatro, coral, né, e dança,
para incluir esse jovem na sociedade, no fundo, o meu intuito era levá-lo a um mercado de trabalho. E como a escola pública nem sempre tem os melhores recursos ou condições, né, de humanizá-lo e abrir um leque cultural, era principalmente para colocá-lo dentro do mercado, chegando com uma linguagem, não como um excluído, se expondo, entendeu? A palavra era muito importante. Então a gente usava muito a questão rítmica. Por isso que eu trouxe a dança indiana para eles também. Porque tinha que cantar aqueles mudras e falar e transformar aquilo em gesto. Isso ajudou muito foneticamente. Muitos, nem quando eu fiz na Maré, antes disso, eu fiz que era um lugar desafiador. Alguns viraram advogado, outros fisioterapeutas, nem todos ficaram bailarinos, entende? Você não fazia no intuito que ele virasse um bailarino, mas sim que ele tivesse ferramentas para competir no mercado que ia se expor de trabalho e que é difícil para um jovem com menos recurso, não é? Com certeza. Né? Você desenvolveu competências. E aí foi bom, ganhamos prêmio, nossa. Vocês foram para Paris fazer apresentação. Fomos para Holanda, ganhamos o prêmio da Príncipe Claus Foundation, tudo isso com o Sesc, né? Sim. Que abraçou essa causa e era um momento com muito trabalhos sociais. Hoje, eles já vão mais para a questão meio ambiente, diversidade, né, de um trabalho interessante, que traz, acredito, insere mais as pessoas no trabalho. Mudou um pouco a ótica, mas tem muito trabalho. Mas você deve ter visto esses jovens entrarem de uma forma e saírem de uma outra forma completamente diferente. Isso deve ter sido uma metamorfose mesmo no meio ali dos treinamentos ali, né? Dos ensaios. Não, é interessante porque os meninos que vinham já vinham com lesão do hip hop, porque eles eram do hip hop. As meninas, poucas da dança, mas dançando, né? O que você fez? Eu tirei todos os aparatos, todas as joias que eles chegavam eu falei, eu quero você como você é. E a gente trabalhava questões fonéticas, subdivisão rítmica, muita gestualidade, né? E aos poucos ia construindo a coreografia. A primeira foi com expressão de dança indiana e músicos brasileiros, né, o Samoad. Depois, África do Sul, que a gente trouxe músicos e artistas da África do Sul. Então era essa fusão de linguagem para mostrar o que você vive hoje na globalização. Não importa de onde você é, o ser humano ele começa a ter características muito similares nos aspectos que nos atingem, né? Você vê como está o mundo hoje, se fala, esse problema aqui no Brasil, que está acontecendo assim, você vê que está acontecendo na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos. É interessante, a gente não está tão separado nesse mundo. Não. Foi muito rápido isso, né? Muito, muito mesmo. Mas conta para mim, poesia, percussão e arte. O contato dessas expressões na sua infância, o que é que trouxe para você? E se você acha que ter esse contato na infância faz um adulto diferente? Faz, viu? Pelo menos para mim, olha, meus tios, da parte da minha mãe, eram viciados em música clássica. Eles são de uma classe média, todos libaneses, mas não sei por que eles competiam entre eles. Então, no domingo, você era obrigado a ir na casa de um tio escutar música clássica e todos nós íamos para o piano. Eu fugi do piano uma certa época, mas a maioria dos meus primos não. E a gente aprendeu a escutar música. E isso marcou. Eu tenho certeza que isso trazendo essa memória, eu acho que você tem que ser malandro com o seu filho e estrategicamente introduzir,
né? Eu não sei como foi com você no vôlei. Não, mesmo sem ele saber que aquilo, né, mais pra frente vai ser benéfico pra ele, pra educação, no esporte também. Mas você gostava logo que você começou o vôlei? O meu pai, lá em casa, tinha que estudar e praticar algum tipo de esporte, qualquer um. Não era o vôlei. Você tinha que nadar, jogar futebol, qualquer coisa. Então, tinha que fazer. Era como você. Tinha que ouvir o piano, tinha que tocar o piano, tinha que ouvir a música clássica. Então, eu acho que é o que você falou. Inserir isso para a criança, que tem uma época que ela não tem mesmo opção, né? Porque você que vai escolher as coisas por ela, é muito importante para o desenvolvimento. Eu acredito muito nisso. E você sabe o que eu acho? Hoje você está com índices muito grandes de falta de concentração. O TDA, assim, TDAH é um problema fatal. Você percebe isso. E dificuldades também na escrita, porque ele já não escreve mais como escrevia. Eu vou pular você então agora. Vou fazer essa pergunta para ele. Vai Sabe lá. por quê? Porque exatamente o que a gente está falando. Legal. Essa nova geração não brinca mais na rua. Não. Tá sempre de frente para o computador, jogando vídeo. Então, essa coordenação motora deles e essa percepção corporal está sendo prejudicada. Tem dois aspectos. Ele tem uma velocidade na questão da computação, os videogames, muito grande. É uma pena que nós ainda não conseguimos fazer essa passagem para o físico dele. Ele está inerte. Eu vejo que nós vamos caminhar com muitas transformações, porque nesse meio dessa modificação do jovem que está mais sentado, surge um crescimento muito grande com neurocientista falando da plasticidade cerebral. E isso está virando um fato. Então estão surgindo muitas linhas de trabalho e de atenção ao jovem para você atender na desconcentração. Então ele precisa de linguagem corporal para ampliar a concentração dele. E ele tem uma velocidade no campo do cérebro, que é no videogame, mas tá difícil. Tá difícil. Você vê que tem mais jovens com mais dificuldade de se concentrar em sala de aula, né? Porque hoje tem um diagnóstico, né? Antigamente não existia. Aquele menino, ele é desatento. Hoje tem o diagnóstico. Bom, ele é desatento por quê? Aí vamos fazer o diagnóstico. E geralmente dá, né? Dá. É interessante. Até tem gente que fala, será que isso não é uma onda do momento que estão... Não é onda. Não, é uma conscientização, né? É uma conscientização, não é verdade? Conta uma coisa para mim. No seu método, você mexe muito com o emocional. Não é um método que eu vou lá, vou fazer balé, ou eu vou fazer o método dele e vou sair suando da aula. Isso mexe muito com o emocional e com o físico. É normal ou é comum ter catarse no meio de um exercício? Porque você trabalha também com muita gente do teatro, Olha, né? Tem um aspecto assim, o psicocomportamental, nós, é o quê? A herança genética, o desenho um pouco que você herdou dos seus pais, né? Nesse sentido genético. Como você foi educado, eu sempre falo, teu pai era agricultor e plantava, ou teus pais mexiam com informática. Não é diferente? Uma criança que nasceu com pai agricultor. Então, quando eu digo herança familiar, nesse sentido, como que era o funcionamento na sua casa e como eram seus pais, o foco. Isso e o teu psiquismo, que é a sua identidade que você vai descobrir. Esses três componentes constroem o psicocomportamental, que é o jeito como você se comunica no mundo. Na sala de aula, a psicomotricidade é um padrão neutro. Todos funcionamos do mesmo jeito. Então, você tem que dar uma trégua a toda a carga psíquica que ele traz. Não é fácil.
Então, nós não vamos no aspecto... Ele entra em catarse quando ele se confronta com a inabilidade dele, com a dificuldade de não se concentrar ou não padronizar um movimento. Como você sofria, mas não psicologizava, ou assim, na hora que você tinha um certo desvio no seu saque, não sei o quê, que o teu técnico ficava te enchendo, não adiantava você chorar muito porque não estava dando certo, você tinha que coisar, como se diz, não tinha. Tinha que ir lá na luta. Eu tinha que prestar atenção no movimento que eu estava fazendo e tentar conscientizar esse movimento e refazer. É mecânico, e né? E mesmo que chorasse. Então, quando você fala da questão, a gente vai sempre desviando a pessoa da carga emotiva que existe no gesto, contida no corpo. Não que a gente... Mas é um momento de uma trégua ao psiquismo, se fosse possível isso, para você esquecer um pouco das suas histórias e neutralizar, entender um alcance do braço no espaço, uma mobilidade do olhar, tudo não importa o que a vida me aprontou, mas naquele momento, como é que eu me viro naquele aprendizado? Nesse movimento. Então, é difícil nesse aspecto, tirar ele da história pessoal e falar, dá uma trégua, agora você tem que aprender esse gesto, né? Mas eu sei também que você trabalha sempre trabalhou com muita gente de teatro. É a mesma coisa? São os mesmos movimentos e se aplica a mesma técnica com o pessoal de teatro? Porque é difícil tirar o pessoal de teatro do emocional, né? É difícil. Você falou muito certo. Com o ator, ele tem as pontes para uma dramaticidade que ele puxa a carga emotiva dele, né? Ou mesmo que um ator moderno, certamente ele puxa lembranças e chora em cena e tudo. Então, mas com o ator, você mexe com uma coisa interessante que são os planos. Ele precisa conhecer um pouco o que é chão, o que é o plano médio, que ele se desloca e mais alcance. Então, você trabalha muito com colchões, rola ele no chão muito, para tirar... o desenho físico que ele tem muito inscrito para ver se o corpo absorve um outro desenho de um personagem que futuramente ele tenha que fazer, né? Porque é diferente também teatro e TV, né? É diferente, é verdade. Eu não sei porque eu trabalhei pouco em televisão, né? Mas acho que é bem diferente mesmo, né? Você, na sua trajetória, você chegou a fazer teatro? Eu sou atriz, mas só TV. Só TV. Eu nunca quis fazer teatro porque eu tenho que dormir à noite. Então, era impossível. Eu fui que horas você deita? Eu morei com Imara Reis. Sim. Então, a Imara falava assim, por que você não vai para o teatro, Margarete? Eu falava, porque eu tenho que dormir. Só por isso. Então, não existia isso na minha vida. Mas TV era bem mais fácil. Né? Era mais fácil, é verdade. Mas, de qualquer forma, é interessante... Quando um ator é bem trabalhado, no vídeo, na televisão, como ele usa o tempo, a expressão do olho, é muito forte, né? O vídeo pega tudo isso, não pega? Pega, lógico. E precisa, né? Precisa. Mas diferente do teatro, que você tem que ser grande, né? É verdade. Ivaldo, na pandemia, sua aula passou a ser online. De um dia para o outro, ai que pânico! Exatamente, é isso que eu quero falar, porque eu sei como você readaptou os objetos que você usava na aula presencial para as pessoas, para elas fazerem de casa. Então, que objetos você usou para continuar dando essa aula online? Olha, você sabe que algumas coisas favoreceu na aula online. Na escola, apesar de ter na escola... Mesa é muito importante, porque é um plano de trabalho que você usa. Mas você usa a mesa para deitar o tronco sobre, não a perna. Você tem exercícios para o braço, muito importante na mesa. Então, abriu esse leque. A gente usava cama,
Então, porque todo mundo tem cama em casa. Às vezes eu dizia, não, mas se você... Ele dizia, mas eu durmo com cama no chão. Falei, problema seu, arranja uma cama com altura normal. Porque você pode debruçar, sabe? Trabalhar pescoço, mesa. Aí vieram os objetos, parapeito de janela, que a gente amarra elástico. Dava. A casa tem limitações, mas tem ganhos com o objeto. Garrafas, PET para peso, então você põe água. Quilo de arroz, quilo de arroz. Lata, eu trabalhei muito com os lata. Nossos bastões que estão aí. Que, aliás, isso é uma ferramenta Isso não é para brigar em casa. Não, mas né? é comum, né? Porque não é uma ferramenta tão exótica para você ter em casa. Não, é um cabo de vassoura. Um cabo de... Não é? Fui eu que trouxe da minha casa. Eu sei. Ivaldo, deixa eu te falar uma coisa. Humor é uma coisa que está sempre presente com você. Me conta alguma história inusitada em todas as suas imersões, as viagens pelo mundo. Uma história engraçada e inusitada. Você deve ter várias. Tem uma que é bem divertida. Eu, antes de começar a fazer dança, eu queria ser ator. Isso porque eu tinha uma vizinha, que era uma senhora francesa, que ia sempre no Teatro Brasileiro de Comédia assistir espetáculos. E era a época que tinha muito teatro, tinha Casa do Ator aqui no centro, que era como em Nova York. Você chegava na Casa do Ator e comprava ingressos para todos os teatros que tinha. E eu ia com ela me convidava. E eu comecei a gostar de teatro. Eu falei, eu quero ser ator. E eu um dia fui assistir A Noite do Iguana com Valmor Chagas e Cacilda Becker. Nossa! E eu fiquei tão impressionado, porque a mulher era do babado Nossa. mesmo. A gente viu mais, porque ela faleceu muito cedo. E eu falei, eu vou falar com a Cacilda Becker. Aí eu cheguei lá e falei com o tal do Sr. Campos. O Teatro Cacilda Becker era no primeiro ou segundo andar de um prédio na Brigadeiro. Sr. Campos, eu quero falar com a dona... Aí ele falou, vem cá comigo. Subiu e falou, dona Cacilda, mais um. Queria dizer, provavelmente batiam na porta. Aí eu cheguei e falei, eu quero ser ator. Aí o Valmor Chagas, se maquiando, falou, ai, meu Deus do céu, mais um. Né? Aí ela pegou na minha mão, falou, que idade você tem? Eu falei, eu tenho 15 anos, né, 16. Você não vai ter condição de ser um ator já. Pode ser que surja um papel para um adolescente em cena, mas você precisa terminar sua escola, você precisa estudar, você precisa aprender um monte de coisa para quando você virar um ator, você ter mais ferramentas para existir. Mas, de qualquer forma, procura a Maria Tereza Vargas, era aqui no Pinacoteca. Tinha a Escola de Arte Dramática. Aliás, saiu dali Araci Balabanian, saíam todos. E vai lá. E quem sabe ela te permite a audição, para você ser um ouvinte, ir lá assistir como são as aulas. Não deu outra, eu saí de lá, já fui para Antunes Filho, porque eu queria ser ator. Determinado. E ele estava ensaiando o Vereda da Salvação com o Raul Cortez. Eu virei office boy do Antunes. Não! Quer dizer, eu não ouvia Cacilda Becker, mas aí não deu muita coisa, porque eu era moleque. Então, felizmente, eu comecei a fazer dança. E isso me exigia corpo, saúde, porque... E expressão também, de alguma forma. Que é uma época que o adolescente... Isso ajudou muito você não entrar na droga, né? Porque o esporte, eu não sei você, mas eu, quando bebia e dançava, né, de manhã, você foi por uma festa, no dia seguinte era uma tragédia. Você deve saber no seu... Com certeza! Como que, né? Não combina isso. Você dizia, por que eu fui beber ontem? Ivaldo, eu sou igual a Margarete. Eu preciso dormir à noite. Eu sou a pessoa que eu não cochilo, eu não sei dormir à tarde. Eu gosto de dormir à noite, eu durmo cedo e acordo cedo. Eu sou essa pessoa que não funciona se não dormir. E isso foi a vida inteira.
Né? É claro que, com mais nova, que eu saía com as meninas, né? Mas tem uma hora ali que o corpo não aguenta mais. Essa combinação não dá certo nunca. Não dá. Deixa eu entregar os presentinhos. Você esteve com Cacilda Becker. Mas olha só, isso... Veja você que honra, né? Que honra. Nossa, se pudesse ter... Você não tirou foto, né? Não tirei foto. Mas tudo bem. Esses dias eu estava aqui. na aula, a Vera Holtz estava fazendo aula do meu lado. Eu falei, gente, que coisa. Ela é o máximo. É uma sumidade no... Uma sumidade, né? Ela é. E tem um humor muito bom. E ela tem uma interpretação que não é... Né? Ela tem um discernimento no uso da interpretação. E o que eu gosto é que ela não perde... Normalmente, nos papéis dela, ela não perde o sotaque dela, porque eu amo, que é meu sotaque. Não é verdade? Ela é de Campinas? Não, ela é de Uberaba, Tatuí. Exatamente. Ela é o máximo. Gente, nós estamos aqui, ó. Aqui, você viu isso aqui? Aí, olha. Eu vou entregar pra você. Olha, eu acho um absurdo, deixa eu mostrar. Eles me darem isso, sendo que eu não sou careca. Mas, em todo caso, eu adorei isso. Muito bom. É lindo. Bola. Essa bola, e gente. conta isso você. Eu quero saber. Esses são... Então, eu vou te mandar os vídeos do EFT, que é a técnica de acupuntura sem agulha. E cada um desses menininhos está mostrando um dos pontos, que são 9. Ai, que interessante. Muito. Você vai amar. Vou, e é importante eu mostrar isso para os meus alunos, viu? Não, você vai mostrar o vídeo. Isso. Você vai mostrar o vídeo nós e você vamos vai... pessoalmente. Não, eu faço questão. Não, vem. Não, eu vou. Eu Tá tô bom. esperando você me convidar o dia e a hora, eu tô lá. Tá, perfeito. Eu vou no combo, entendeu? Lógico. Lógico que eu vem. sempre vou no combo do Ivaldo. é. Ivaldo, esse aqui é do nosso patrocinador Vita. Tá. É um presente pra você também. Ai, que bom. E eu vou falar um pouquinho agora do Empório Magistral, que é o nosso patrocinador. É um presente pra você também. Nossa, eu vou sair cheio de presente. Vai cheio de presente. Empório Magistral, farmácia de manipulação que lida com alta performance. Sem risco de contaminação, então para os atletas é muito bom, porque a gente tem doping regularmente. Sem efeitos colaterais, prevenção de doenças, longevidade, hábitos saudáveis, tecnologia e produtos naturais personalizados. Sustentabilidade, produtos inteligentes que potencializa resultados. Nossa, eu já e tô não curioso. testa e animais. Então, maravilhoso. Ó, abre assim, ó. Eles estão com a gente desde aqui, o segundo episódio, não é isso, técnico Daniel? Segundo episódio. Ai, que chique. E eles fazem, todos os convidados que vieram, eles fazem um kit E esse personalizado. Chronic é o quê? Esse... Vamos ver o que deve estar escrito aí para você, porque ela fez para você. Ela sempre pergunta quem é que vem. Na última gravação sobre o Chronic, né? Eu não sabia que eles tinham mandado isso. Ah, não, é um componente assim de essencial de sais minerais e coisa Mas muito... você Provavelmente gosta, tá né? escrito aí. Lógico. E você sabe que é tudo natural. Imagina. A cápsula é de planta, ela falou. Então é tudo muito natural. Perfeito, eu vou... Ô, Ivaldo, eu vou aproveitar e vou mostrar os 9 pontos para você. Tá bom. Você tá com alguma tensão? Pensa. Eu Ou tô. dor. Ou dor. Você tá? Eu tô com dor nas costas. Não, eu tô com dor no trapézio, como sempre. Não, mas o trapézio vai cair Aí, bem. então vamos lá, no trapézio, do lado direito, é isso? Do seu do lado direito. Então, são 9 pontos. Esse é o ponto do karatê, onde a gente fala a dor, o tipo de dor e a intensidade. É só tensão ou tem alguma característica a sua dor? É uma dor que arde, pulsa, empurra, dói? Talvez eu forcei muito esse braço. Então veio mais um desequilíbrio nele. Tá, e a característica da dor é uma dor o quê? Pensa na dor, porque eu quero que você foque na dor. Só focando é que você vai saber se ela dói, se ela arde, se ela pulsa, se ela empurra. A minha dor que dói. Então, a vamos minha lá. dor que dói. Dor que dói na escápula direita. Aqui, no ombro. encaixe, no ombro. No ombro direito. E a intensidade de 0 a 10. 0, nenhuma dor. 10, muita dor. 4. 4. Eu vou te mostrar os pontos primeiro, depois eu quero que você feche os olhos e concentre na dor, tá? Tá. Esse é o ponto do karatê, onde você vai repetir a frase que eu vou falar.
Então, é bem aqui, como se fosse dar um golpe de karatê. Tá. Depois, topo da cabeça. Você divide a cabeça em frente e trás, bate bem no topo. Entre as sobrancelhas, talvez você tenha que tirar o óculos. Tiro, lógico. Ai, que fofo. Você é um fofo. Tira a mão. Entre as sobrancelhas, no lado dos olhos, bem na órbita ocular, tá? Tá. Abaixo dos olhos, também na órbita, que não é nem na bochecha, nem dentro do olho. Entre nariz e boca, entre boca e queixo. 2 dedos abaixo das clavículas, você pode bater assim. E 4 dedos abaixo das axilas. Tá? Então, eu vou cantar para você, eu vou ficar falando e você vai fechar seu olho e você vai focar na dor. É uma dor que dói no ombro direito, então você vai focar ali. E eu vou falando para você. Tá, bom? Então, eu vamos só lá. mentalizo. Você vai fazer junto comigo. Tapping, ó. Vou Você fazer vai o tapping. não tá com as pernas cruzadas não, né? Então vamos lá, fecha seus olhos e bate no ponto do karatê. Apesar de, repete comigo. Apesar de eu estar com essa dor que dói no meu ombro direito. Eu estar com essa dor que você dói no meu intensidade. Ombro direito. 4, ele falou. Falou 4. Eu me amo, me aceito e me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Profundamente e completamente. Profundamente, completamente. Topo da cabeça, essa dor que dói. Repete. Essa dor que dói. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor no meu ombro direito. Entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Porque eu forcei um pouco o meu ombro. Porque eu forcei um pouco o meu ombro. No lado dos olhos, essa dor que dói. Essa dor que dói. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor no meu ombro direito. Abaixo dos olhos. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor bem na órbita. Bem na órbita. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Entre nariz e boca, foca na dor, tá? Foca na dor. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Entre boca e queixo. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor no meu ombro direito. Foca no ombro. 2 dedos abaixo das clavículas. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Essa dor que dói. E abaixo dos braços. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor no meu ombro direito. Essa dor que dói. Essa dor que dói. Respire fundo pelo nariz. E solte pela boca. Tava 4, quanto tá agora? Acho que nada. Eu também, melhorou? O meu também melhorou. Tadinho, não dê atenção pra Valeuska. Não tem problema, eu estou aqui, eu tô bebendo na fonte todo dia. Olha! Não é? É muito legal. Gente, que maravilha. É muito bom, mas eu vou te mandar os vídeos, você vai gostar bastante. Lógico! Não, eu gostei da forma como você aborda a dor, né? Então tem que focar na dor. Agora eu vou te fazer a última pergunta, que é muito ruim ir embora, mas tem que fazer, né? Tá. Ivaldo, como a dança ou a terapia do movimento podem ajudar as pessoas a envelhecerem com qualidade? O movimento, ele tem que se tornar automático, porque você tem autonomias. Você toca a campainha, você levanta, você não pensa como você levanta e vai atender. E assim, múltiplas coisas. Então, quando eu estou trabalhando o movimento, eu estou trabalhando saindo do piloto automático e prestando atenção. Isso dá uma trégua imensa em certas zonas cerebrais, porque eu vou esvaziar a cabeça de outros pensamentos. A gente está sempre entupido de ideias e informações. Quando você esvazia e entra no gesto puro e fica percebendo, principalmente os mais automáticos, você ganha memória. E o que mais nos assusta hoje no envelhecimento é a demência. Então, você tem que trabalhar o elo cerebral. Então, você ganha muito em passos de coordenação, como ganharia numa aula de canto também, numa aula de teatro falado, onde você trabalha memória. Né? O que você está querendo dizer é que a gente tem que focar naquilo que a gente, no movimento, e registrar no cérebro, é isso? E reciclar a informação caso o cérebro já está recebendo. Porque seu gesto vai desviando do padrão. Então, a informação que chega ao cérebro já não é
num caminho próprio muscular. Então, você reorganiza para que isso vá de um jeito mais... Né? Porque uma pessoa com um grande problema cerebral, uma paralisia, ele realiza gestos cada hora de um jeito, não tem padrão. Então, o padrão é necessário, só que ele automatiza e eu não presto mais atenção. É uma faca de dois gumes, é interessante, Entendi. né? Quando você fala dessa reeducação, é muito legal, porque a gente não presta atenção como a gente... Lá na aula, a gente não presta atenção como a gente sobe escada. Eu estava conversando com a Margarete, a gente não lembra que você falou, o que você põe primeiro, o calcanhar ou a ponta do pé? Para subir escada. Para sentar e para levantar, aonde você apoia no corpo? A marcha que você traz sempre na aula. A gente não pensa como que a gente anda, né? Você brinca que o tio já está andando com o quadril todo para dentro já. E essa reeducação eu acho que é muito importante para a gente envelhecer e não envelhecer o movimento. O movimento, né? É assim, primeiro envelhece o gesto, depois a nossa pele. É interessante isso, né? Porque é no mental, na imagem. Ele diminui a imagem de um alcance. Então, o braço também começa a ter uma expressão reduzida. E aí começam a vir a perda da elasticidade. A gente fica mais curto, né? Mais curto, tudo fica mais curto. E essa conscientização que você traz nas suas aulas, eu acho que faz toda a diferença. Porque eu nunca ia pensar que eu tenho que levar meu braço lá para frente. É verdade, né? E se eu tenho essa consciência, aí eu falo, não, ao invés de eu pedir para alguém fazer, eu vou fazer. É mesmo. Mas espero que você não perca, hein, Valesca? Porque eu falei, quando você estava na aula, os seus braços, eu sempre pedia para a Valesca, agora mostra você. Porque eu uso a bola de basquete, mas com exercícios muito básicos de psicomotricidade. Eu sou péssimo no basquete. Mas aí eu pedia para ela mostrar. Né, que era um luxo, aí ela pegava a bola e fazia. A bola fica uma bola de gude para ela. Para ela é uma bola de gude. Você não vai perder nunca. Não, claro que não. Eu vou voltar às aulas, né? Isso é verdade. Tá. Qual o impacto que você espera deixar no mundo da dança e da terapia do movimento como parte do seu legado? Eu acho que essa fusão cultural, né? Como que cada povo se movimenta, cada aspecto, né? O indiano com a mão, o africano do sul, a percussão no corpo, que hoje é muito comum você usar percussão para dançar, a percussão do pé que o espanhol usa. Então, se você puder pegar de cada tradição cultural, um tipo de expressão básica, você está abrindo um leque desse legado, quando se fala em legado, da nossa civilização humana, né? Como que ela tem tanta diversidade no jeito de vestir, de falar, de comer. Isso a gente não pode perder. Eu espero que eu consiga deixar um pouco essa imagem. Você deixou em várias gerações. Tomara. Agora, eu posso falar uma coisa? A gente falou super de saúde, mas vinho também é saúde, né? A gente podia chamar um vinho agora e ficar aqui relaxado, porque eu tô amando você aqui. Eu não contei ainda como que eu conheci o método do Ivaldo. Conta. Você sabe, né? Lógico. Na seleção brasileira, em 2003... o José Elias de Proença, encontrei com ele até esses dias, a gente está combinando de ir lá junto. Isso. No instituto. O Ivaldo tem um instituto, né? Maravilhoso. É um local, assim, único. É gostoso, né? E é maravilhoso. Ele construiu, tem uma energia, tem um cheiro, é uma coisa impressionante. E aí, nos aquecimentos da seleção brasileira, o José Elias, que é o preparador físico da seleção, ainda hoje, começou a trazer uns movimentos para a gente diferentes, de dança, com bastão, com bola, com colchão, e a gente não sabia de onde tinha surgido toda aquela ideia. E você tem no seu filme. Eu tenho.
Eu andava com aquele... Porque como eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, eu andava... Eu fui morar na Itália, aquele colchão foi despachado. Sei. Na Rússia, aquele colchão foi despachado. Na Espanha, eu não vivia sem aquele colchão, porque eu diminuí o impacto do meu aquecimento no chão, dos saltos todos. Eu fazia o aquecimento todo naquele chão. E aí, quando o Zé Elias falou... É o Ivaldo Bertazzi, eu quero que vocês o conheçam. Ele é um ex-bailarino que desenvolveu todos esses exercícios. Ele tem um método dele. Então, desde 2003, que eu tinha muita curiosidade em conhecer o Ivaldo. E aí, eu acho que há 2 anos atrás, eu me aproximei dele e eu comecei a fazer as aulas. E depois que eu parei de jogar, Ivaldo... ir para a academia, para mim, não era um desejo. E aí, você me fez retornar esse desejo da atividade. Porque eu tinha contato com outros objetos, com pessoas diferentes, fora de uma academia convencional, que eu fiz durante 30 anos. Então, aqui, e você me causou o desejo do movimento novamente. Então... Por isso que eu fiz tanta questão dele vir hoje, da gente contar essa história da reeducação, porque eu tive mais consciência do meu movimento enquanto atleta lá na seleção brasileira e, claro, nos times depois, por sua conta e através dos... Mas fora que o Zé Elias, ele cuidava de vocês bem, né? Não, demais. O Zé Elias é um pesquisador, pesquisador, né? E ele gosta, né? De aprender. Então, ele vai explorar várias coisas para trazer para gente. Então, às vezes, o outro time passava no meio do nosso aquecimento, da seleção, e a gente estava dançando. E os outros times não entendiam isso. O que a seleção brasileira está fazendo dançando antes de um jogo? Porque a gente estava realmente aquecendo de outra maneira. Porque se você aquece ali na seleção... Nos mesmos gestos. Com os mesmos gestos. Tem razão. E aquilo fica pra ganhar muito isso aqui, ó. Não é? Mas de formas diferentes e com ferramentas diferentes. Por isso que a gente trouxe também o EFT agora, que pode acrescentar, eu acho que na vida dos atletas. Então, muito obrigada. Ai, olha, eu adorei, viu? Bom, vocês vão aparecer na escola pra gente. Ai, gente, claro que porque as suas aulas são encontros. Tá bom? E a gente vou levar os nossos meninos. E tua turma tá lá reclamando que você não aparece. Então, eu vi que você abre outras turmas, nós vamos conversar sobre isso. Tá bom. Já. É isso então, gente. Olha aqui, ela falou... Foi adorável. Põe a mãozinha, a gente grita Olympic Mind, hein? Vou assinar a bola. E o técnico sempre lembra. 1, 2, 3, Olympic Mind. Calma. 1, 2, 3, Olympic Mind! Assinar a bola. Todas as pessoas que vieram assinaram essa bola pra gente. Ai, olha só. Olha que legal. Ó, tem Gustavo Borges, Fofão. Nossa, que chique. Serginho. Redes sociais já apareceram por aqui, né? Principalmente o Olympic Mind. Aí a sua. A dele também, né? Sua rede social também. Você quer falar sua rede social? Depois a gente põe aí na gravação, não tem problema, se você quiser. Não precisa. Você já é famoso, você não precisa divulgar rede social. Não, divulga, mas eles... Não, mas a gente vai colocar na edição. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Gostou do bonequinho? Pra mim? Lógico, adorei. Seu pra você. É seu. Adorei. Apesar da revolta, é seu. É meu, exato. Ai, é muito simpático. Obrigada por mais um papo de hoje e a gente volta na próxima. O que ela tá espreguiçando? Esse nosso diretor aqui, graças a Deus, ele assim, faz o EFT, é mesmo. E nós fizemos. Não é? Ora, bolas. Ele só fica aqui mandando. Até a próxima, né? Até a próxima. Que senão a gente vai ficar aqui até amanhã.